Olá para você que acompanha a programação do Portal RC1. Hoje teremos a exibição do programa Pensando o Brasil, em parceria com o CIEE. E o patologista e também pesquisador Paulo Saldiva é o entrevistado do programa de hoje. E você confere a partir de agora. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado hoje é o médico patologista Paulo Saldiva, professor de patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisador e especialista em poluição atmosférica. Doutor Saldiva, seja bem-vindo ao Pensando o Brasil. Prazer, Adalberto. É um prazer falar com você desde sempre. A gente tem tido boas conversas e também o CIEE é uma instituição que você está representando nesse caso, que merece também toda a minha consideração. Então, é um prazer duplo estar aqui e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela gentileza de nos atender uma vez mais. Doutor Saldiva, neste momento, nós estamos com a ciência sendo questionada sob vários pontos de vista, vários setores questionam a ciência. Eu não vou nem mencionar a discussão entre ciência e política, porque essa é só uma ramificação dessa discussão. Por que o senhor acha que a ciência tão vital para a humanidade ter chegado onde chegou e aonde ela pretende chegar está nesse questionamento gigantesco? O que foi feito se o senhor acha que houve realmente equívocos, mas o que aconteceu para a ciência chegar nesse ponto de discórdia acerca de tudo o que ela diz? Bom, Roberto, deixa eu usar a minha história pessoal, que aí vai mostrar exatamente o que aconteceu na situação atual da pandemia. Veja, eu como sou um patologista, eu acompanhei o movimento que o Hospital das Clínicas fez de pegar todo o Instituto Central, que são 900 leitos, e dedicar ao tratamento de Covid, de casos graves de Covid. Então, a gente chegou a ter mais de 400 leitos de UTI, coisa parecida hoje que nós temos algumas centenas de leitos de UTI, principalmente para a segunda onda. Mas eu estou na primeira onda. Eu imaginei, a gente já tinha passado por duas febres grandes, uma que foi o H1N1, que visita a humanidade a cada 50 anos. O H1N1 demorou mais ou menos, foi em 1909, quase 100 anos, que é o mesmo vírus da gripe espanhola. Depois a influenza volta em 1957, o H2N2. E eu imaginei, e a gente teve a chance de reestudar a influenza na grande epidemia global que teve a pandemia em 2009. Então, a gente foi um dos grupos que investigou para onde o vírus ia, o diálogo dele com os nossos tecidos, e ele acabou quase que espontaneamente, 4, 5 meses depois, houve um decréscimo, né, do efeito, por causa que o H1N1, ele é menos letal, mas também mais evidente. Entre você ter o contágio e você ter uma manifestação de febre ou um resfriado, né, ele é 1, 2 dias. Esse vírus, ele já tinha, os Covid, os coronavírus, os coronavírus já existem circulando entre a gente desde 1980, com doenças parecidas com a influenza. Então, a gente imaginava que ia ser isso. Só que em 2002 teve o SARS na China, o SARS-CoV-1, que é muito mais agressivo.
Hoje a nossa letalidade é em torno de 2,5% a 3%, 3% das pessoas que contraem têm risco de ter de forma grave e morrer. Ali é em torno de 9 a 10, muito mais letal. Só que também então ele foi limitado pela sua volúpia de matar e pela sua rapidez de manifestar sintomas. A mesma coisa acontece no Oriente Médio em 2012, que era mais letal ainda, era quase 12% a letalidade, também uma rapidez. Então, era possível identificar as pessoas, isolá-las e fazer barreiras. E com esse SARS-CoV-2, ele se disfarça de uma forma pré-sintomática e capaz de contaminar, e ele permite que... Então, ele abdica da letalidade para ganhar em contagiosidade, e pôs o mundo de joelhos. Então, eu imaginava que a gente ia ter acabado esse pesadelo, foi em março, agora, e hoje eu tenho mais dúvidas do que eu tinha, e a ciência também pensou assim. Eu tenho dúvidas se quanto vai durar a imunidade da infecção natural, quanto vai durar a imunidade conferida por vacinas, como que existe uma pressão, né, assim como tem bactérias para antibióticos, se você tiver um vírus que consiga ultrapassar a barreira dos anticorpos induzidas por uma vacina, por uma infecção natural, ele vai ser dominante. Sim. E é isso que acontece com o vírus da gripe, que a gente tem que vacinar todo ano contra os subtipos que circularam no ano anterior. Então, a ciência fez muito. Pra você ter uma ideia, Roberto, entre isolar o vírus e começar os estudos de fase 2, que já é de um grupo selecionado de pessoas, se conseguiu fazer isso em menos de 16 semanas. Né? E se produziu vacinas num tempo recorde, algumas bem eficazes, né? Não, vão sair melhores daqui a pouco. Doutor, deixa eu pegar já esse ponto que foi controverso lá no começo. As pessoas que eram contrárias à vacina, eu não estou nem dizendo pessoas que são contrárias a qualquer tipo de vacina, é que estavam colocando sob esta vacina a rapidez com que foi feita. Eu devo isso à tecnologia ou devo isso à pressa que, obviamente, pode ter causado uma série de problemas no desenvolvimento que a gente vai ver no futuro? Não. Tivemos tecnologia capaz de realmente produzir uma vacina eficiente, ou até para tentar dirimir todas as dúvidas acerca disso? Não, foi um milagre científico. Se discute muito, tem uma polêmica agora com a Sputnik, se ela... sobre os limites porque a Sputnik ela usa um vírus carregador, né, geralmente, que se dá uma mudança nele, ele vira um coronavírus banguela, né? Só que uma parte desses vírus originais, os adenovírus, que causam também doença, embora esse vírus seja de macaco, ele tem pouca probabilidade de causar doença na gente, ele que é chamado de vetor, ele não pode ter um determinado número de cópias livres na vacina. Né? Ele não é... Quer dizer, você não pode ter vírus, mesmo atenuados, numa vacina que você tem uma espécie de contaminação. Né? Sim. E a Gamaliel, o laboratório, fez aquilo no tempo que ele podia. Mas, mesmo assim, me parece conferir alguma imunidade e não teve ninguém que morreu dessa vacina. Pelo menos que se saiba. E já foi aplicada em milhões de pessoas. Então, o que acontecia é que, sim, a ciência foi... convocada para fazer, produziu, mas ela não conseguiu resolver dois temas. Um deles é como é que se vai produzir vacina para bilhões de pessoas e distribuí-las. Segundo, essa vacina vai ser para quem pode pagar por ela ou para quem pode, para quem precisa. E veja, então tem problemas que vão fora da caixa da ciência. E tem mais ainda, não basta ter vacinas eficientes. A vacina a poliomielite e o sarampo tem vacinas boas há décadas, e elas continuam andando por aí por falta de estrutura dos países de aplicá-las. Então, existem dúvidas hoje sobre... Eu que imaginava que ia ser um período de meses, agora eu vejo que eu não vejo com clareza o que vai acontecer no futuro próximo. E a ciência, que era tão combatida, de repente virou uma espécie de fetiche político. Sim. Você usa a vacina, eu estou usando as normas da ciência. Uma pinóia, falando um termo antigo.
quem é que, se você colocar 50 pessoas ou 30 pessoas no restaurante, é diferente de 70% de pessoas no restaurante? Quem é que garante que as normas de isolamento, né, que a gente está propondo, reduzem significativamente o risco? Tem polêmicas, por exemplo, vai voltar ou não a escola? Então, teve lugares que já abriram a escola, e a escola em si não é um vetor da pandemia, mas ela causa adoecimento. Aonde abriu a escola, em surtos circulantes da vacina, de coronavírus, quando se investiga em casos familiares, onde é muito frequente você ter casos familiares, qual foi o primeiro caso? Em torno de 5% a 6% foi de crianças. Então, não é que elas propagam a segunda onda, mas você pode funcionar como carregador. Como é que você vai dar? Então, a escola, a gente, infelizmente agora, somente na segunda onda, nós temos que fazer uma entrevista com as pessoas que falecem, com as familiares, né? Porque nós temos que explicar, como se fosse uma doação. A gente faz autópsia sem abrir o corpo, né? A gente explica que é um procedimento menos invasivo e que visa o benefício de outros, para que outras famílias não passem por aquilo. Então, você vai ver que muitas vezes a doença... Isso para fazer autópsia na vítima que morreu de Covid, isso, precisa de autorização da família e para justamente a ciência poder avançar e entender como é que isso aconteceu. E explicar como é que você vai acessar cérebro. Vai para o cérebro ou não, em vida? Isso vai para a gônada? Quanto tempo permanece? Ela passa pela placenta nas gestantes, ela chega no feto, quando morrem ambos, né? O feto morreu por causa da morte da mãe ou teve Covid-19? Quais são as sequelas que isso causa de longo prazo? Né? Tem perguntas que não puderam ser respondidas ainda. Por exemplo, o tempo de imunidade conferida pela doença original, a doença começou no Brasil em março. Então, estamos em abril, entrando em maio. Tem um ano e pouco, até ter o segmento e saber quem teve, se manter uma imunidade permanente, ou você tem que tomar reforço, você não sabe ainda porque não deu tempo. E a ciência pode muita coisa, mas não pode... mas tem coisas que demandam mais tempo. Mas isso não impediu que o pessoal subisse em cima do tamanco dizendo que está fazendo isso de acordo com normas científicas, para as quais não existe tempo ainda de serem estabelecidos. Então, hoje eu vejo o único caso que você ouve, de fato, uma combinação que eu conheço de ciência com, digamos, um projeto global de controle de uma infecção foi com a varíola. O último caso de morte por varíola no mundo aconteceu em 1977. Embora a vacina de varíola, o Jenner já tivesse feito um protótipo muito bom dela no século XVIII. 200 anos depois, você conseguiu acabar com a varíola, e se achava que era em Bangladesh, nesse caso dessa criança, mas depois, o último caso aconteceu, sabe onde? Na Faculdade de Medicina de Birmingham, de uma fotógrafa médica que acompanhou um caso de dissecção de um cadáver de varíola em aula, contrai a varíola e morre, porque a mãe era negacionista de vacina. Então, paradoxalmente, a última pessoa a morrer de varíola no mundo foi uma questão cultural, que também tem que ser levada em conta. Então, existem muitas dúvidas que eu tenho e que fogem da caixa da ciência, e a ciência pode muita coisa, mas não pode tudo. Doutor Saldiva, me permita dividir toda essa sua resposta em outras duas perguntas. Primeiramente, do ponto de vista da opinião pública. Ou seja, em que pese a competência da ciência de ter produzido vacinas de forma tão rápida e aparentemente com muito boa eficiência, temos o risco de, dada essa ausência de informações que só o tempo permite, ou seja, não seria possível ter feito isso porque precisa-se de muito mais tempo para apurar tudo o que esse vírus faz com o corpo humano, eu posso ter a possibilidade, ou seja, eu tenho a possibilidade de lá na frente ter que tomar uma vacina diferente ou mais doses da mesma vacina, é isso? Como reforço? Isso. A gente já tem tido, felizmente raros, casos, poucos, de pessoas que tiveram corona e morrem de uma reinfecção por corona. Não tem vacina mais eficiente que a infecção pelo próprio agente.
Nós já tivemos casos de pessoas que tomaram a vacina com o tempo adequado, poucas, felizmente, e morreram de corona. E você não sabe se isso é por causa de uma variante nova que surgiu, que conseguiu escapar, ou porque existem... A gente não, eu sou apenas uma peça pequena nessa engrenagem. Mas, por exemplo, o grupo do genoma humano, da Mariana Zatz, está estudando centenários, ou pessoas idosas, que tiveram contato com corona e não tiveram corona. E vendo o genoma das pessoas de um jeito nova, que não devia ter nada, crianças e adolescentes. O que faz uma pessoa ser vulnerável ou resistente à corona? Para saber se você pode interferir isso de alguma forma. Esses são estudos longos, né? Agora a gente está estudando a variante P1. Ela é doente, é uma doença diferente, ela é mais agressiva. Ou elas são mais contagiosas, tem mais habilidade de contágio, ou ela muda a agressividade dela. Então, tem algumas coisas que vão demandar tempo. Veja, na gripe espanhola, de 18, que não tinha vacina nenhuma, nem sabia. Aliás, o isolamento do H1N1 não foi feito em material vivo, foi feito em material de pessoas que morreram. Você tira o material genético do vírus de restos mortais e consegue recuperar por genética reversa. Ele circulou no mundo por uns 25 anos, até ser deslocado pelo vírus da gripe asiática, o H2N2, uma variante que conseguia escapar da imunidade conferida pelo H1N1. Então, por isso que a única forma de você impedir as variantes surgirem, hoje, no pronto-socorro, é dar vacina para todo mundo. O que leva a um desafio grande. Por quê? Mesmo que você vacine toda a sua população, e tem países com excesso de vacina, enquanto para outros não vão ver nunca, ou vão ver no ano que vem, se surgir uma variante na Índia ou no Sudão, como o vírus viaja com pessoas, e que podem ser assintomáticas, não tem como segurar. Esse é o desafio que tem agora, uma vigilância, uma ameaça que pode passar desapercebida, que não é detectada por detetores de metais ou por sintomas, muito menos por aquele aparelhinho que mede febre no aeroporto. Porque você pode estar carregando, incubando uma doença que tem de 10 até 12 dias de período de incubação. E vai num mundo que cada vez viaja mais. Né? Doutor Saldiva, ainda sobre a questão da opinião pública, e já indo para a questão política, não faltou esse tipo de explicação, porque, vamos lá, eu vou pegar o caso da OMS, a Organização Mundial da Saúde. É impossível imaginar um mundo sem uma Organização Mundial da Saúde, mas é ruim o mundo quando a Organização Mundial da Saúde muda de opinião e não faz meia-culpa, não se explica. Ou seja, nós tivemos no começo da pandemia, é compreensível o desconhecimento de uma epidemia nova, de um vírus completamente novo, que até hoje, passado um ano, ainda está tentando se entender exatamente qual é o potencial dele, o que ele faz, de que maneira ele atinge o corpo humano, por que é diferente nas fases etárias, por que as variantes têm qualidades diferentes do vírus original. Por que não houve esta franqueza com a opinião pública? Porque hoje nós temos um nível de informação e a rapidez com que a informação é veiculada, como nunca houve na história da humanidade. Então, ao mesmo tempo que você diz uma coisa, as pessoas acreditam, mas se elas depois calculam que aquilo não faz mais sentido e a fonte da emissão, no caso a OMS, não recua, ou seja, você gera um problema de confiança pública. A fé pública se esvai, e com isso aí você começa a atacar coisas que não deveriam ser atacadas, como a ciência que está tentando construir conhecimento para poder realmente resolver o problema do vírus, ou, por exemplo, a própria presença do cientista, a crença nas vacinas e por aí vai. Nós não tivemos esse problema também da falta de franqueza e comunicação realmente transparente com o público? Roberto, sempre houve isso, e houve agora, e houve historicamente. Toda a pandemia, e você pode ir no relato do Tucídides, quando ele descreve a morte do Péricles na Guerra do Peloponeso, quem colocou, possivelmente foi o tifo exantemático em Atenas, para Tucídides foram os persas. Na peste justiniana, eram os bárbaros, a peste bubônica. No segundo surto, na fase medieval da peste bubônica,
foram bom, sempre teve um Deus impiedoso ou um demônio que punia, né? Uhum. Muita gente foi queimado também, como bruxa, por causa que existia. Para os italianos que estavam em guerra com a Espanha, no comércio, tem as colunas dos traidores em Milão, onde foram castigados os espanhóis que deliberadamente tinham introduzido, segundo eles, a peste na Itália. E sempre teve ódio, mas também sempre teve melhoras, né? E sempre toda a medida foi tomada com subversão da verdade e imposição de situações autoritárias. Ou seja, a quarentena, os lazaretos de isolamento, emparedar famílias para não contaminarem quando saírem, e desemboca até aqui no Brasil, recentemente, na revolta da vacina, quando você obrigava as pessoas a serem vacinadas, que elas tinham medo, e também havia um Pereira Passos estava fazendo um projeto, prefeito, de reurbanização do Rio com derrubada do casario das pessoas que moravam devido à expansão da cidade no Império, né, quando o Império muda para cá. A Organização Mundial da Saúde falou bobagem no início, como eu falei, e como muitos cientistas falaram. E agora, a ideia de você voltar atrás e fazer meia-culpa, esse é um artigo raro no almoxarifado das figuras públicas, né? Se você procurar, vai ser difícil de fazer. Eu vou dizer uma coisa pessoal. Sempre se falava de 1,5 metro, um dos ditames que foi colocado em norma era afastamento de pelo menos 1,5 metro. Você tem ali na fila do banco, na caixa do supermercado, um X, né? Isso é uma coisa absolutamente que não tem pé nem cabeça, porque isso foi concebido no tempo da tuberculose, que é um bacilo que é grande, quase 10 milésimos de milímetro. Um corona tem 200 nanômetros, ele é muito menor. E o tempo de voo disso no ambiente fechado pode ser horas. Ele viaja para... Não precisa muito. Você vê, queima num lugar, na Amazônia, chega aqui. Isso pode viajar milhares de quilômetros, partículas desse tamanho, né? Então, o melhor segredo, né, se colocou coisa, tipo norma científica, de você passar num vapor assim, de desinfetante, o vírus está no pulmão, aquilo não entra no pulmão. E a melhor forma é a renovação do ar, porque o risco de contágio ao ar livre é praticamente zero. Todos os lugares que mediram vírus em aerossol aéreo, o vírus se transmite em ambiente fechado. E quando tem muita gente, não é só no ambiente hospitalar, ele também em ambiente de comércio, nos ônibus, nos cultos, nos eventos esportivos. Essa clareza, então, não se colocava isso do aerossol, até que teve uma pesquisadora chamada Lida Moravska, da tribo da poluição, que convocou 163 cientistas do mundo para dar opinião sobre a transmissão e as distâncias da transmissão em ambiente fechado, a transmissão por aerossol. Eu fui um dos signatários disso, foi publicado numa revista chamada Clinical Infectious Medicine, e dizendo que a Organização Mundial de Saúde devia mudar as normas de uso de ambientes fechados, e que aquela história de 1,5 metro dava uma pseudo-proteção. Por sorte, isso foi repercutido no New York Times. E no dia seguinte, o OMS coloca isso nas normas. Ou seja, ela atuou politicamente, né, frente à repercussão de ter saído num periódico, que é um jornal que, digamos, pauta muito dos temas do mundo, né. Então, eu acho que houve um aprendizado em relação ao uso de máscaras, no início também se dizia que não era necessário, se falou um monte de coisas pelo desconhecimento. E é normal. Eu falo bobagem todos os dias, tem coisas que eu falo, devia ter falado diferente ou errado. Mas você pode se retratar e falar assim, olha, me enganei, porque essa é o que eu sabia até o momento, e nós todos estamos aprendendo. Isso nunca aconteceu e gera, de fato, um argumento para outra pandemia, que é a chamada infodemia, a pandemia de desinformação. Porque ela pega discursos que estão desconectados no tempo e utiliza como se fosse numa arena política. Ou seja, o vírus... isso a exaustão. E já existe, tanto que existe a gente montou um seminário quando dirigiu o EA, onde era o que a ignorância tem a nos ensinar, uma epistemologia da ignorância. E existem grupos que classificam a bobagem em vários tipos, xenófoba, política, geopolítica, econômica,
vaidade. Então, você consegue ter uma sistemática disso. E o mundo teve uma explosão de desinformação nessa pandemia, que sempre houve em qualquer pandemia. E não é só isso, você vai ver filmes do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e eles descreviam com cinema como era a vida nos campos de concentração, que era uma maravilha, dava vontade de se mudar para lá. Só que agora se espalha isso com uma velocidade extrema, e isso é um fator que atrapalha bastante o combate da pandemia, sim. Doutor Saldiva, falando sobre justamente como que politicamente um tema relacionado à pandemia foi explorado sob todos os aspectos, eu confesso ao senhor que em quase 30 anos de jornalismo, eu não vi um assunto ser tão explorado politicamente como foi a tese do tratamento precoce. Obviamente que eu me lembro que quando começou essa história, eu procurei médicos infectologistas, os pais tinham me dado entrevistas durante anos, eram minhas fontes confiáveis, eles me disseram assim, olha, olhando agora, deste momento, com esse cuidado, porque obviamente a gente precisa testar muito mais, nada pode ser uma panaceia, mas também não se pode descartar a hipótese, nós estamos numa guerra e você precisa usar todos os meios. Do ponto de vista jornalístico, doutor Saldiva, eu posso lhe dizer que o debate como ele deveria ter acontecido, eu estou falando meramente do ponto de vista jornalístico, esse debate sobre o tratamento precoce não existiu. O que existiu foi uma guerra de narrativas, né? E isso é ruim, porque eu nem jornalisticamente apurei. Óbvio que, do ponto de vista científico, essa discussão seria fonte para o debate jornalístico, só que eu acho que também, do ponto de vista científico, houve uma discussão tão tumultuada que aí uma coisa não aconteceu, o que não permitiu que outra acontecesse, apesar de a imprensa também estar completamente dividida, ou majoritariamente contrária ao tratamento precoce, independentemente de números ou resultados. Esse foi um tema que também foi prejudicado por essa politização excessiva de substância química e do vírus como um todo? Bom, acho que ele não foi prejudicado, mas só prejudicado o debate, como ele foi o combustível do debate. Sim. Ele não foi só um debate que foi prejudicado pela tintura política, mas ele é alimentado pela política. Quando o Didier Ranoux, em Marselha, fez o primeiro estudo, que é um estudo pequeno, que tinha poucos pacientes, ele fez o estudo meio às pressas, né, e divulga um relatório, uma coisa positiva, ele é a única coisa que tinha. Muita gente usou cloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina. Depois, a ivermectina é uma coisa muito nossa aqui, porque teve uma conferência, né, do remédio milagroso que podia existir. Ela era uma esperança. Veja, várias drogas tinham, e sempre com estudos in vitro e de gente com boas intenções, porque quando você está perdendo a pessoa, você faz o que você quer fazer, você pode fazer. Bom, aí começaram a surgir alguns estudos mais controlados, né, e mostraram que assim, o desfecho primário, que era a redução de morte, ele nunca foi comprovado no estudo sério, mas você tem redução do tempo de eliminação do vírus shedding, mas que não são objetivos primários, e em estudos isolados, ou seja, não há nenhum tratamento, digamos, que mate o vírus, ou impeça o vírus de entrar na célula até hoje. E isso tem quer dizer, existe tratamento precoce, mas não com as drogas que foram preconizadas. Por exemplo, se você tiver evidências de coagulação, isso até o nosso grupo ajudou, nós temos um trabalho de mostrar que havia um componente vascular importante em autópsias, e que deu suporte a alguns estudos clínicos, você é bom tomar uma anticoagulação profilática. Tem surgido alguns estudos que os indivíduos que têm marcadores inflamatórios muito grandes se beneficiariam de um corticoide, não muito grande para imunodeprimir a pessoa, mas o suficiente para impedir a deflagrar de uma tempestade de citocinas. E você tem que estar, e a ideia de que você tinha que esperar sintomas para procurar o hospital é tardia. Quando você chega no indivíduo normal, que tem falta de ar, ou então uma dessaturação, mesmo sem sentir falta de ar, que a gente chama de, você está prejudicando os sensores que medem a pressão de parcial de oxigênio no sangue, já é tarde. Então, se recomenda
descansar o pulmão com pressão positiva, o capacete, na medida do possível, para você reduzir o estresse do pulmão. Então, tem sentido fazer tratamento precoce, mas não usando aquelas drogas. O problema, que no meu modo de entender, é que o Trump colocou isso com o carro-chefe... Isso, uma pauta internacional se tornou. Na pauta internacional. E o Brasil entrou nessa. E aí tem aquela história de reconhecer o erro, né? Bom, não vai funcionar, mas continuou existindo. Então, veja, numa doença que tem 98% de chance de você se recuperar sem ser, ou sei lá, 95% de não ter que internar, é lógico que você vai ter gente que vai tomar coisa que não vai ter a doença. Daí atribuir que isso infere, o importante não são os 95% que melhoraram, são os 5% que internaram, 5% que internaram. Nesse paciente faz diferença ou não? E até agora não mostraram que tem. E dado o impacto econômico da pandemia, aquele discurso, porque sempre toda coisa dessa tem uma loira do banheiro, né, um mito urbano, né? Para aqueles mais antigos sabem que tinha um risco de sair à noite porque tinha uma loira no banheiro que acabava matando as pessoas. Era uma renda em São Paulo, né? Que havia pressão da grande farma de impedir que um remédio simples que salvasse vidas fosse empregado. Você acha que com o impacto global econômico, se existisse uma solução para isso eficiente, você acha que as indústrias farmacêuticas peitariam a economia global? Os bancos, as corporações financeiras? Então, doutor, mas e a tese de que esses medicamentos reduzem o comprometimento, ou seja, a infecção fica mais leve? Em vez dele ser de tal proporção, ele vai ser de uma proporção menor, daí, obviamente, eu não evoluo para um quadro mais grave, que esse é o argumento dos defensores, não é? Você evita a tempestade de citocinas, acho que é essa a expressão, né? Isso, o corticoide faz isso, foi mostrado. Quer dizer, se trataram várias alternativas para isso. Os anti-inflamatórios, porque não dá tempo, desenvolvimento de droga hoje é mais lento que vacina. Então tem sentido você usar o que existia no passado, né? Agora, existe uma coisa em ciência, e principalmente em medicina, que é a experiência pessoal. Não, eu dei e melhorou nos meus pacientes, né? E tem outra que são estudos controlados, onde você submete com metodologia de casos. O que pode acontecer, assim, existem médicos com relatos pessoais que mostraram que não tem um artigo que tivesse atingido. Se você descobrir a cura, um remédio eficaz para Covid-19 hoje, não só você ganha dinheiro, você publica no New England Journal of Medicine, ou na Science, ou na Nature, e você fica rico. Você vira uma celebridade. Muito bom. Não há nenhuma evidência de que esses relatos pessoais resistam ao método científico até hoje. Tem para corticoide, tem para anticoagulante, tem para soro hiperimune de pessoas que tiveram Covid, se dá um suporte de anticorpos, que fazem reduzir o risco de você ter a tempestade de citocinas. Então, existem relatos de médicos que descrevem nas suas séries, o que publicaram, tem uma coisa hoje, pela rapidez da necessidade de ter conhecimento, que chama pré-prints. Não é pré-prints, você tem um repositório de dados, porque o tempo de revisão de uma revista científica demora 2 a 3 meses. Você não pode esperar 2, 3 meses para ser um julgamento de pares. Você coloca aquilo, as editoras pegam as revistas, as submissões para as revistas e põem em display, independentemente de ele ter tido o critério de qualidade, para permitir que a comunidade possa, eventualmente, se apoderar de uma coisa melhor. Ou seja, um médico ou um hospital, ao ler o artigo, fala, esse artigo tem pé e cabeça, o método é bom, eu vou adotar aqui, mesmo antes que ele seja publicado. Não, muita coisa que foi submetida e não aceita. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer, porque eu estudo a biologia da doença, eu não sou um indivíduo que está na UTI. Quem trabalha com UTI, sabe o que mais hoje está
seria o remédio melhor que eu colocaria, do que eu vejo. A demanda sobre a terapia intensiva foi de tal ordem, Roberto, que o problema não é respirador, é gente que opere o respirador, é gente que faça diálise, é gente que sabe o manejo do tratamento clínico. Você não faz isso de uma hora para outra, você não consegue comprar. Então, no esforço de guerra, né, dessa guerra contra o inimigo invisível, foram para as UTIs residentes novos, pessoas que estavam recém-formados sem residência, gente que estava trabalhando na atenção primária, foi recrutada para trabalhar em UTI, e a formação deles é outra. Então, tem muito indivíduo que morre da ventilação inadequada. E como é que eu digo isso? Não só de olhar nos pulmões, mas, por exemplo, tem um projeto que esse médico que foi ajudar o Queiroga agora, o Carlos Carvalho, que está mudando os protocolos e fazendo isso, ele talvez seja, o grupo dele talvez seja um dos 5 grupos do mundo que mais entende de ventilação mecânica. E eles resolveram adotar UTIs. O que eles fazem? Eles passam visita virtual nos leitos. As pessoas dão um prontuário. E aí eles começam a usar como se fosse uma escola à distância, uma segunda opinião qualificada. Aonde se colocou isso, a letalidade caiu em 30%. Então, existem métodos eficientes que podem ser colocados, que já são comprovados e publicados. E só agora, por exemplo, é que você começou a montar um programa de apoio para aquele hospital que está lá na frente, que teve que comprar vem uma empresa, dá um monte de ventilador, mas quem vai pilotar isso? Né? Então, eu acho que isso tem que acontecer não só na educação médica, mas nas escolas. Como é que essa pandemia vai fazer com que a criança que já tem um fosso educacional enorme, ela vai estar na próxima pandemia entregando comida, sem emprego? Ou ela vai poder, nós vamos aprofundar o gap? Então, eu acho que tem as soluções talvez mais eficientes do que em insistir em estudos que tem alguns relatos, mas não existe uma prova eficiente de que essa seja a bala de prata. Doutor, eu vou me expor na pergunta, porque é justo. Nós temos hoje uma investigação no Congresso, a CPI da pandemia no Senado, para tentar apurar tudo o que aconteceu e, obviamente, com transparência, apontar culpados. Há um problema de origem, porque alguns senadores que investigam têm um passado horrível do ponto de vista de administração pública, mas, enfim, eu tenho hoje uma CPI. O senhor apontou aí, e eu particularmente acho que a CPI perde um tempo danado no Senado, visto que eu tenho a Polícia Federal e o Ministério Público muito mais técnicos, mais competentes, mais eficientes para fazer uma investigação. Porque eu acho que o Senado, por exemplo, ao lado do Executivo, o Congresso e o Executivo deveriam estar se preocupando, primeiro, com essa questão da formação técnica hoje no Brasil, que na medicina, dada a pandemia, ficou mais evidente, mas a gente tem esse problema em várias áreas do país. Além do que, ficou exposto no país também a nossa dependência sobre insumos hospitalares, insumos médicos para a indústria farmacêutica. A gente hoje está dependendo de insumos que vêm da China e dependemos de vacina pronta que vem da Índia. A Índia é o epicentro hoje do Covid, ou seja, é até sensato que se resolva o problema internamente na Índia para depois eles exportarem insumos ou vacinas. Não deveríamos estar preocupados neste momento em, primeiro, melhorar a ciência brasileira, do ponto de vista de mais incentivo, mais recurso, melhorar hoje a indústria hoje de insumos farmacêuticos, obviamente com a capacidade de fazer vacinas, seja para que necessidade for, e, obviamente, tratar dessa competência técnica das pessoas, ou seja, formar melhores as pessoas em várias áreas que o país necessita, porque hoje nós temos uma dependência, tanto o senhor expôs aí da questão de capacidade técnica de operar uma série de coisas, e temos hoje uma deficiência de insumos. Tudo isso está comprometendo o combate à pandemia no Brasil. Alberto, eu não podia concordar mais com você do que com isso. Então, vamos analisar a história das vacinas. E o caso da Índia, você falou, é paradoxal. Por que as vacinas são produzidas na Índia, muita parte na China, com sais? Porque é mais barato. E remédio é uma commodity hoje, não é um common. Tem remédios que deviam ser commodities mesmo, você paga por eles. Tem coisas que precisam ser common, bens comuns. Uma pandemia, no meu entender, devia ser um bem comum. Mas isso não vai resolver agora. Vamos pegar um exemplo, por que não se fez vacina para o SARS-CoV
em 2002. Porque não compensava, a doença foi autolimitada. Naquela época, demorava 3 a 4 anos para produzir uma vacina. Quando se produziu a primeira vacina, quem produziu perdeu dinheiro. O vírus circula na África desde 72, está isolado em cultivo logo no final dos anos 70. Por que nunca se fez vacina para ebola? Porque a doença era autolimitada numa região invisível do mundo. Só começou a se pensar em vacina de ebola porque o morcego, que é o reservatório, se alimenta de frutas, expandiu-se o mercado, a área plantada de frutas na África, e ele começou a migrar para perto do primeiro aeroporto que permitia que o indivíduo embarcasse sem febre e chegasse ou na Europa ou na América do Norte. Aí se vai fazer vacina. Então, existe um fenômeno de que as vacinas... o Brasil produz vacina e tem condição de fazer vacinas. A melhor vacina de dengue no mundo foi feita no Butantan, que pega todos os tipos de vírus circulando, é muito melhor do que a da Sanofi Pasteur, e vai estar sendo produzida e exportada para o mundo inteiro. Por que não se faz? Porque a dengue é um problema endêmico, o antígeno que vai permitir a primeira vacina eficiente de malária foi feita por um casal de brasileiros, a isolamento desse antígeno, que doou a patente para que a OMS produzisse vacinas para malária. Mas não é assim que funciona no mercado, né, em geral. Por isso que está acontecendo o problema, por exemplo, com vacinas. É muito mais fácil produzir botox, ou a coisa para baixar o colesterol, né, ou fazer impotência sexual, dá mais lucro. Então, quando você determina o teu investimento em função do retorno, porque uma empresa farmacêutica não é uma empresa de caridade, ela tem acionistas. Mesmo nos Estados Unidos, recentemente, teve gente que comprou as patentes, e tem outra coisa, você tem um tempo de uso de patente. Por exemplo, isso que explica porque não vai ter antibiótico bom nos próximos 10 anos. Vai ser uma crise, vamos voltar para o tempo pré-Fleming, porque você custa muito tempo a desenvolver antibiótico, você perde a patente rápido e tem o uso abusivo, então você vai ter problema para cuidar de bactérias daqui a pouco. Por isso que tem que existir um sistema que tenha tanto a commodity quanto o como. Né? E isso, eu não sou economista, mas quem abordou bem, para quem quiser entender, tem uma prêmio Nobel de Economia, em 2009, chamada Elinor Ostrom, da faculdade, ganhou o prêmio Nobel de Economia, era da Universidade de Indiana. E ela dizia exatamente isso, que no mundo moderno tem coisas que são comuns. Por exemplo, a água. Você não pode pegar qualquer coisa no oceano e jogar, porque isso vai andar no mundo inteiro. Conhecimento é um comum. Veja que interessante, eu estou falando, você tem um conhecimento, você compartilha com alguém, você fica com o seu, e a pessoa pega o que quiser dele. Como é que você precifica isso? Eu acho que os insumos para as grandes doenças infecciosas hoje, dadas as perdas econômicas que elas causam e o número de mortes que elas podem fazer no mundo como ele está organizado hoje, vai ter que ter um sistema de financiamento público generoso, assim como você tem para socorrer. Veja, o que os países estão investindo em armas para se... O inimigo hoje não vem mais em foguete, não vem mais em... Ele vai vir em seres microscópicos. Então, essa pandemia vai reforçar que a gente tenha uma atuação não só política, predominante regulatória, como o OMS, mas ativa na produção de vigilância epidemiológica e produção de curto espaço de tempo de novos insumos. Esse é o desafio para o futuro. Eu espero que na próxima reunião de Davos, que eu suponho será presencial, do Fórum Econômico Mundial na Suíça, no ano que vem, essa questão da guerra biológica, ou seja, das ameaças biológicas, seja realmente proeminente, porque o que se discute lá normalmente acaba acontecendo no planeta do ponto de vista econômico. Doutor Saldiva, preciso lhe agradecer uma vez mais pela gentileza de nos atender aqui. O doutor Saldiva foi minha fonte principal num assunto que era extremamente importante à época, entre 2007 e 2009, que era sobre a qualidade do ar que se respirava no país, sobretudo na capital São Paulo, porque o diesel que a Petrobras fornecia naquele momento era um diesel cheio de enxofre. O Instituto Etos fez a denúncia, eu trabalhava na CBN à época, o doutor Saldiva foi minha fonte primária e sofisticada em relação à questão de quanto que aquilo atingia as pessoas.
por isso que conheço o Dr. Saldiva desde aquela época e preciso agradecer gentilmente. Aliás, hoje, se você vê S10, quer dizer que aqueles 1.500 partes de enxofre por milhão no diesel foi reduzido para 10 por muita pressão pública. E, claro, com a informação científica que o Dr. Saldiva nos trouxe naquele momento. A Petrobras, naquela época, o Dr. Saldiva só acredita, chegou a perder, inclusive, ela saiu do índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo e teve que se explicar em Nova York também, porque era uma empresa que se dizia preocupada com a questão ambiental, ganhava prêmio de sustentabilidade, o que era irreal aquilo, né? Faz nenhum sentido. Mas, enfim, foi de lá que eu conheço o Dr. Saldiva, que foi minha fonte durante muito tempo, por sinal. Obrigado uma vez mais, Dr. Saldiva. Eu que agradeço, Alberto, e é um prazer estar aqui. Eu só queria deixar o seguinte, eu queria dizer que agora está difícil ver a luz, mas nós vamos sair. E melhor, sempre foi assim e não vai ser diferente dessa pandemia. Nós vamos sair com novos mecanismos de cooperação internacional, nós vamos sair com uma visão mais importante de como nós vamos ter que prover igualdade de tratamento para países que não conseguiram controlar suas doenças infecciosas, e vamos fazer isso tanto por generosidade como também por dinheiro. Nós vamos fazer isso pelo bem e pelo evitar o mal que está causando, porque hoje você não segura um vírus numa determinada região, principalmente se ele for como esse agora, pirracento, caprichoso, dissimulado e capaz de se espalhar com uma velocidade, porque ele nunca vi acontecer o primeiro caso em dezembro na China relatado, e você já ter ele em todos os continentes em 4 meses. É sem precedente. Então, isso vai obrigar que a gente mude. Muito obrigado. Dr. Saldiva, obrigado uma vez mais. Até mais. Um abração, Alberto. Obrigado pela generosidade comigo e pela paciência. Nós queremos agradecer ao CIEE por esse programa maravilhoso e na próxima semana você confere mais uma edição do Pensando Brasil. Até lá! Tchau!